Você também pensa que ter um escritório contábil pode te trazer muita dor de cabeça? Olá, meu nome é Áurea Paz e você está no Momento Negócio. Se você já abriu um escritório de contabilidade ou está começando agora, essas 5 dicas podem evitar muita dor de cabeça. Então vamos lá. Primeira dica: defina processos desde o seu primeiro cliente ou até antes de ter um. Tenha checklists de absolutamente tudo. Quem são os seus clientes do Simples Nacional? Quem são os seus clientes do lucro presumido ou do lucro real? Quais empresas são do comércio? Quais são de serviços? Quais de indústrias? Quais são as obrigações acessórias exigidas e quais as empresas são obrigadas a cada uma delas? Quais documentos são necessários para registrar um funcionário? O que você precisa para recepcionar um cliente já ativo e para legalizar uma empresa? Sei que hoje a gente faz tudo isso de forma informatizada, mas não ter um sistema não significa não ter checklists. Eu fazia tudo pelo Excel. Como vocês sabem, eu sou a louca do Excel, né? Enfim, padrão de documentos. Sem um padrão de documentos, o que começa como flexibilidade rapidamente se transforma em desorganização, retrabalho e risco. Padronização não é burocracia, é proteção, é eficiência, é profissionalismo. O mesmo vale para tudo. Eu tenho padrão nas minhas pastas, eu tenho padrão nas minhas etiquetas, eu tenho padrão nos meus arquivos digitais. Na verdade, eu tenho padrão em tudo. Muitas pessoas às vezes me perguntam como é que eu consigo dar conta de tantas atividades. Assim, através de organização e através de padrão. Eu sei se um trabalho foi realizado por mim ou não, mesmo que eu tenha me esquecido. Por quê? Por causa do meu padrão. Fluxo mensal de obrigações. O escritório contábil não funciona apenas com conhecimento técnico. Ele funciona com organização, com prazos e com controle. O fluxo mensal de obrigações é o que garante que todas as entregas fiscais, trabalhistas e acessórias sejam cumpridas com segurança e dentro do prazo. Sem um fluxo estruturado, o escritório trabalha apagando incêndios. Com fluxo definido, você trabalha com previsibilidade. Pense, sem processo, o escritório vira refém da urgência. Tudo é urgente. Dica 2. Precificação consciente. Já falei sobre isso semana passada, mas vamos lá. Você cobra por demandas e ela cobre as suas responsabilidades, isso porque você assume o ônus pelos erros do seu escritório. Estamos falando sobre riscos de negócio. CFC, ele orienta que para a cobrança dos seus honorários, você leve em conta, além do risco, a relevância do trabalho, o vulto, a complexidade, a quantidade de horas gastas, o pessoal técnico que você utiliza, o prazo estabelecido para a entrega do trabalho, a forma de recebimento, se o seu cliente é um cliente assíduo ou não, entre diversos outros fatores. Tudo isso sobre uma base de custos. Já falei sobre isso, vou repetir. Custos é a base do seu preço final. Bom, uma coisa que dá para a gente prever. Algumas atividades demandam mais atenção no departamento fiscal, algumas atividades demandam mais atenção no departamento pessoal e assim por diante. Mas tem uma polêmica, né? Você cobra um honorário padrão, mas você pode acabar descobrindo que um cliente específico pode gastar mais do seu tempo do que outro. Isso sempre vai acontecer. Por quê? Porque existem clientes mais complexos, assim como existem outros mais tranquilos. Eu, por vezes, comparava esses honorários e dizia assim, não é justo eu cobrar o mesmo honorário de fulano que só me demanda uma vez por mês, do que do ciclano que praticamente me manda mensagem toda hora.
E aí você se pergunta, né? Eu deveria estar cobrando mais honorário desse cliente? Por vezes sim. E aí eu dou uma dica que eu aprendi ao longo dos anos. O meu contrato de prestação de serviço, ele prevê um período de experiência, 3 meses, onde após algumas cláusulas poderão ser revistas. Provavelmente a cláusula do honorário. Cliente barato, ele costuma sair muito caro, muito cuidado com isso. Dica 3. Controle financeiro do escritório. Defina seu prolabore. Não adianta você dizer que você não vai retirar prolabore. Você vai sobreviver do quê? Tenha contas separadas, pessoa física e jurídica, obviamente, evitando a confusão patrimonial. Isso passa por uma ferramenta muito importante, que é o fluxo de caixa. Sim, tenha um fluxo de caixa. Até porque eu imagino que em alguns momentos você poderá receber valores do seu cliente para antecipar algumas despesas, alguns custos. Às vezes o cliente viaja e ele não vai ter tempo de fazer isso, ele passa para o escritório essa obrigação e depois você vai ter que prestar contas. Então você tem que ter sim, né, um controle daquilo que é seu e daquilo que não é, que você vai ter que devolver. Fora isso, tenha reservas para impostos, para softwares, para treinamentos e para imprevistos, que pode muito bem ser uma multa de algum cliente que você está assumindo agora. Aliás, sobre esse assunto, eu sempre oriento os escritórios, aos contadores de uma maneira geral, a fazer um seguro de responsabilidade profissional. Nem custa tão caro assim e vai ser um grande aliado na hora de você minimizar os impactos dos erros profissionais cometidos, seja por você, seja por seus funcionários. Dica 4. Vamos a uma outra polêmica, né? Escolha bem os seus clientes. Isso porque nem todo cliente é ideal para o seu escritório. Você sabia disso? Nem todos são oportunidades. Alguns são distração, outros são riscos e alguns são aprendizado. Bem, durante muito tempo no meu escritório contábil, eu era generalista. Aliás, eu acho que todo mundo começa assim, né? Por padrão. Atendia todo tipo de empresa e normalmente isso é visto como uma vantagem. Mas hoje o cenário mudou e muitas empresas buscam especialistas. Mas isso não é regra, tá? Você não tem que ser um e nem tem que ser outro. Você vai ser o que você decidir. Você pode definir o perfil do seu cliente desejado e aprender a dizer não para os outros quando for necessário. Sei que às vezes, quase sempre, né, o valor dos honorários fala mais alto. Mas eu penso no futuro, pense você também. Um perfil inadequado pode atrapalhar toda a sua organização. Se tiver na dúvida, comece como eu, comece generalista e ao longo do tempo perceba quais segmentos são mais rentáveis, quais dão menos retrabalho, quais têm menos ou mais recorrência de problemas. O nicho, ele acaba surgindo de forma bastante natural. Aliás, deixei 2 artigos lá no meu blog sobre esse assunto. Nichar ou não nichar, tendência ou necessidade. E o poder de dizer não para clientes ruins. Quando eu falo cliente ruim, eu não estou falando de mau caratismo. Estou falando de clientes que não se adequam ao perfil do escritório que você quer ter. E dica 5. Vou chover no molhado, né? Falo muito sobre isso. Use a tecnologia a seu favor. Cuidado! Tecnologia sem gestão vira caos digital e você continua sobrecarregado. Conheço muitos escritórios assim. Aquele que terceiriza a responsabilidade para o sistema apenas troca o papel por caos digital. Tenha sistemas contábeis integrados com outras ferramentas. Cuidado, não tenha muitas ferramentas porque você pode se perder e gastar muito dinheiro. Automatize processos rotineiros sem perder a qualidade. A qualidade ela não pode ser perdida sob hipótese alguma. Organize seus documentos e os documentos dos seus clientes. Existe um período de guarda obrigatória. Cuidado com o papel e cuidado com o arquivo. Faça atendimentos mais estratégicos.
Atendimento operacional responde perguntas. Atendimento estratégico antecipa decisões. Um atendimento estratégico é aquele em que o contador analisa números antes da reunião, entende o momento do seu cliente, identifica riscos, sugere caminhos, ajuda o empresário a tomar decisões. Pense nisso. Deixei um artigo também sobre esse assunto. Tecnologia contábil, ferramenta ou vilã da produtividade. E aí eu digo, o escritório organizado cresce com mais segurança e menos estresse. Comenta aqui qual dessas dicas você mais ignora hoje. E não deixe de ler os 3 artigos que eu deixei lá no meu blog. Finalizo por aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Foi um prazer compartilhar este momento com você. Que esse conteúdo seja um aliado nas suas decisões daqui para frente, conectando números, ideias e resultados. Aqui você aprende, aplica e transforma. Te espero no próximo episódio do Momento Negócio.